meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. E hoje, em comemoração aos 1000 inscritos aqui do canal, eu resolvi trazer um vídeo que é muito especial. Foi algo que eu falei com Deus, tá? Eu falei com Deus, se eu chegasse a 1000 inscritos no canal, eu iria contar como foi que eu conheci esse Deus tão maravilhoso que mudou a minha vida, né? E eu quero compartilhar um pouquinho disso com cada um de vocês. Espero muito que o meu testemunho possa edificar também a fé de vocês, possam edificar a vida de vocês, porque esse sempre foi o maior intuito desse canal, desde quando eu comecei. Eu falei com Deus que eu queria não somente fazer vídeos para o canal, mas eu queria que de certa forma pudesse ajudar as pessoas. E por eu estar aí chegando aos 1000 inscritos, eu fico muito grata e muito feliz. E eu falo pra vocês, gente, sem Deus a gente não é nada. E até esse canal aqui foi algo que foi falado com Deus, que foi pensado juntamente com Ele. Ele que tem me dado estratégias de quais vídeos trazer pro canal. E eu comecei aqui falando sobre cabelo, né? Trazendo outras coisas, e aí o próprio Deus foi mudando e agora chegamos onde chegamos. Então eu vou contar esse testemunho, vai ser um pouquinho demorado, mas eu falei isso com Deus, eu prometi isso para Ele e eu vou cumprir. Então escutem esse testemunho, espero que Deus possa edificar a sua fé, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Tudo começou há 7 anos atrás, tá? Eu não era cristã, eu não era evangélica. Eu me considerava católica, porém, olhando, né, e revendo e aprendendo aos poucos, eu também hoje sei que eu não era católica, até porque para você ser católico você precisa ser praticante. Eu não frequentava a igreja, né? Mas quando as pessoas me perguntavam, eu falava que era católica. Mas na verdade eu não tinha religião nenhuma. E tudo começou, como eu disse, há 7 anos atrás, e por incrível que pareça, aconteceu através de um acidente, né? Na época eu trabalhava como gerente numa empresa e eu era muito nova, eu estava começando e era um trabalho muito cansativo, né? Que exigia muito de mim, exigia muito do meu emocional. E para quem me conhece, sabe que eu morava na Bahia, vim para São Paulo com 14 anos. E até então, não tinha ninguém aqui da minha família, tinha meus tios, mas que morava longe, e a minha mãe morava lá na Bahia. Então eu trabalhava muito, que foi algo que eu aprendi com a minha mãe. E aconteceu que um dia eu estava muito cansada e eu estava indo para casa, né? E aí o que aconteceu? Eu fui atravessar a rua, a avenida, para minha casa e eu sofri um acidente, né? Eu fui atropelada. E por incrível que pareça, no momento eu nem pensei, eu me levantei e saí correndo, né, pra casa. Não senti na hora, né, ali o bar. E aí foi tão engraçado, chega a ser engraçado em contar, né? Porque eu saí correndo, porque eu fiquei com medo, porque era tarde da noite. E eu em São Paulo, em um bairro que era um pouco perigoso. E eu saí correndo, fiquei com medo de acontecer alguma coisa e a pessoa que me atropelou, sei lá, né, acabar de me matar. Olha só o que a pessoa pensa. E aí eu saí correndo, né, fui pra casa. E nisso que eu fui pra casa, eu na época morava com uns tios meus, então minha tia a gente foi correr pra me levar pro hospital e de repente o vizinho chamou que, né, que o cara lá que tinha me atropelado tava desesperado pra saber como eu tava. E nisso o cara foi, me levou no médico, né? Foi um momento assim, porque na hora, quando você é atropelado, você não sente, mas aí depois você começa a sentir. E foi bem difícil, né? Então fui pro médico, falaram que eu tava bem, que eu não tinha nada. E aí no outro dia seguinte, né, me deram só um dia de atestado. Eu fui trabalhar
E quando eu fui trabalhar, uma mulher falou para mim assim, que Deus tinha algo novo na minha vida, né? Que Deus ia me dar uma nova chance. E eu não entendi o porquê. Eu não entendi o porquê Deus estava fazendo aquilo. E aí eu fui pro trabalho, passei mal no trabalho, tive semanas difíceis, né? Eu tive um machucado no cérebro, né? Não sangrou por fora, mas por dentro. Então, assim, eu sentia muita dor na cabeça. Cheguei a fazer uma ressonância, né? E graças a Deus, Deus operou um milagre. Mas depois disso, muitas coisas começaram a acontecer. E uma delas é que eu ia trabalhar e do nada aparecia pessoas que nunca me viram e começava a falar: Deus tem algo na tua vida, Deus tem algo diferente para você. E eu não entendia, eu falava: mas como assim? Né? E aí no meu trabalho entrou um rapaz que ele era evangélico também. E aí ele falava de Deus lá, né? Mas eu nunca dava ouvidos. Então foi quando eu conheci o meu esposo, né? Eu conheci o meu esposo, eu trabalhava, era gerente numa loja de celular. E ele foi comprar um celular e acabou que ele pediu meu número, eu não passei, aí uma amiga deu o meu número e acabou que a gente começou a conversar. E aí a gente marcou de ir no cinema. E nisso que foi no cinema, ele começou a falar que ele era cristão, que ele era evangélico, começou a falar de Deus de uma forma diferente. E aí eu já olhei assim e falei assim: nossa, tem algo diferente nesse rapaz. Mas mesmo assim eu não queria saber. E aí ele começou, né, falar de Deus, me convidar para ir para a igreja. E eu não queria saber de maneira nenhuma. Não queria saber de ir para a igreja. E aí foi um período muito difícil, né? Porque acabou que ele quase teve que sair da igreja, porque eu não queria saber de igreja. E como ele tava, né, apaixonado por mim, é claro, eu queria sair, em barzinho, alguma coisa, e ele acabava indo comigo. Porém, chegou um momento que as pessoas começavam a me falar na rua, na calçada, em qualquer lugar que eu tava, e algo começou a mexer dentro de mim, né? E aí aconteceu de uma vez eu ter um sonho. E nesse sonho eu sonhava que tinha um homem de capa preta, que ele corria atrás de mim. E eu saía correndo com medo daquele homem. E aí, de repente, no sonho eu começava a orar. E aí, quando eu começava a orar, eu abri uma porta. E quando eu abri uma porta, era uma igreja. E aí, quando eu entrava, aquela coisa de capa preta não corria mais atrás de mim. E aí, eu acordei. E aí, no outro dia, eu lembro que foi até o aniversário do meu esposo. Na época, né, a gente já tava namorando, porque ele falou que ele era um rapaz de igreja e ele tinha que ter um compromisso sério. Eu gostei bastante dele, porque apesar de eu não ser cristão, eu sempre fui uma menina assim que me preocupei em relação a isso, né? Até porque eu sempre quis orgulhar minha mãe, eu não queria que ela ficasse chateada comigo com alguma coisa, então eu tinha muito essa preocupação com quem eu me relacionava. E aí, né, a gente saiu para jantar e nisso eu falei para ele do sonho que eu tive. E aí ele falou assim para mim: "Eu falei com Deus que eu não aguentava mais falar com você, porque toda vez que eu falava com você, você recua. Então eu falei para que ele te mostrasse". E aí eu achei estranho aquilo, não entendi. Mas tudo bem, só que aquilo ficou na minha mente. E todas as vezes que ele ia me levar em casa, fazer alguma coisa, ele acabava falando de Deus pra mim, né? Falando que Deus me amava, que Deus tinha algo na minha vida, e Deus começava a usar ele e eu não entendia aquilo. Até que um dia eu aceitei ir pra igreja com ele, né? E com um amigo que trabalhava lá. Então foi aí nós três juntos, né? Para o culto. E aí, nesse dia, novamente, Deus usou uma pessoa para falar comigo, né? E Deus sempre falava que tinha pressa, que Deus tinha algo novo na minha vida, e eu não entendia aquilo. Aí eu comecei a ir para a igreja. Aí, quando eu comecei para a igreja, era engraçado, porque quando as pessoas pregavam, pareciam que elas conheciam a minha vida, pareciam que elas sabiam de tudo que eu estava passando, né?
E eu não entendia aquilo. E eu falava, meu Deus, mas eu não contei nem pro meu esposo, que na época era meu namorado, nada, como que essas pessoas ficavam sabendo? E aí meu esposo sempre falava comigo para aceitar Jesus. Sempre falava. Só que toda vez que ele fazia isso, era como se ele me desse um puxão para trás, porque eu sou um tipo de pessoa que não adianta forçar. Por isso que eu sempre falo isso com os adolescentes que a gente cuida, como também com qualquer amigo, com qualquer pessoa que está começando. Não adianta forçar. Por exemplo, hoje da minha família só tem eu como cristãs. Eu sempre falo de Deus para minha mãe, para o meu irmão, para minha família. Porém, eu não forço nada a eles, né? Porque eu sei que Deus não vem por força nem por violência. E eu sei que para mim foi difícil. E aí chegou um momento que ele falou assim: peraí, eu não vou falar mais nada, porque toda vez que eu falo, ela fica, né? Ela recua, então vou parar de falar. Só que aí nisso que ele parou de falar, eu comecei a ir para a igreja com ele não falava e aquilo começou a me incomodar. E aí também os pastores, os pregadores não faziam mais apelo no culto. Isso aconteceu, fez um mês sem ter apelo, sem ter ninguém falando para mim sobre isso. Até que um dia a gente foi no culto e aí quando a gente saiu do culto, que entramos no carro, eu falei, ele colocou, na verdade, ele colocou ligou a rádio, né, que tava lá passando um pastor que pregava, e aí o pastor foi e fez o apelo. E aí eu falei pra ele assim, amor, eu vou ter que ir nessa igreja aí, porque eu tô querendo aceitar Jesus e ninguém mais me faz apelo. Aí ele deu risada assim, e aí não entendeu nada. Isso foi num domingo. Aí quando foi no outro domingo, eu falei assim pra ele. Falei, olha, se hoje ninguém falar nada, mesmo assim eu vou ir lá na frente e vou aceitar Jesus. Eu vou fazer isso. Sabe aquela sede, aquele primeiro amor? Era algo tão sobrenatural que eu não entendia. E aí eu peguei, né, e fui. Fui pro culto com ele e nada, nada. Teve todo louvor, pregação e nada aconteceu. Até que acabou o culto e de repente um pastor olhou assim e falou assim: posso falar uma coisa? Aí o outro pastor olhou assim, já tinha até passado o tempo, falou: pode. Ele falou: Deus tocou em meu coração aqui. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Eu falei: meu Deus, é eu! E eu fui. E, gente, a partir daí eu não pensei. A partir daí eu me decidi. Eu falei: não, agora eu quero casar, agora eu quero me batizar. E foi assim. E o que aconteceu? Com um mês depois, eu, né, a gente já começou com os planos de casamento. Aí, logo depois, eu me batizei nas águas, tá? Foi algo assim, eu não pensei muito. Com um mês que eu me batizei, se eu não me engano, eu fui batizada com o Espírito Santo de Deus. E de repente tudo aconteceu rápido. Aí a gente ficou nessa igreja por um tempo. E aí, com um ano e pouquinho, a gente foi para a igreja que nós estamos agora. Chegamos lá. Eu ainda nem era experiente, nada, como eu disse para vocês, sou nova no evangelho. Com um mês que a gente estava na igreja, o pastor nos convidou para estar aí ajudando no grupo de adolescentes. E é isso que eu quero falar para vocês, gente. Quando Deus tem algo na vida de vocês, quando Deus tem algo na vida de alguém, o tempo de Deus é diferente do nosso. Talvez para mim foi assim, talvez para você demore um pouquinho mais. Só que é uma coisa que eu tenho aprendido em todos esses anos, que a maneira como nós nos entregamos para Deus, a maneira como nós verdadeiramente o servimos, faz toda a diferença, sabe? Porque muitas pessoas acham que Deus promete e que ele vai cumprir. E independente de como você vai agir, não é verdade. Deus só vai agir algo na sua vida se ele vê mudança de vida, se ele vê mudança de caráter, se ele vê que você está se esforçando, que você está buscando. Não adianta nada você ter dons espirituais, mas não servir ele de verdade, entende? Sabe? Apontar o próximo,
questionar o próximo, fazer coisas ruins que desagradam a Deus. Então é isso, espero muito que vocês gostem desse testemunho. E eu falo de coração, peço pela demora, por ser longo, mas eu falei para Deus, ainda que tenha 1 ou 2 pessoas que visualize, eu vou cumprir aquilo que eu prometi pro meu Deus. Então, um grande beijo e até a próxima.